A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Que dia maravilhoso. Eu quero agradecer por você estar aqui mais uma vez. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar aqui mais um dia. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Que o dia hoje seja amplamente abençoado. Seja um dia extraordinário. Vem com teus anjos, Espírito Santo, eu te peço, nos dá direção, nos dá discernimento, nos ajuda a entender o que tu queres que façamos no nosso dia, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura de hoje está no livro de Números ainda, números 8 a 10, mas antes de fazer essa leitura, eu quero convidar você a tomar primeiro o seu cafezinho. Vamos embora. Acabando meu cafezinho, vou pegar outro. E enquanto você toma seu cafezinho, vou pedir que você dê o like nesse vídeo. Você se inscreva nesse canal. Clica aí em inscrever-se. Ativa suas notificações para poder você receber novos vídeos nesse canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, você ser notificado que recebeu. Então, se inscreve, dá um like nesse vídeo, ativa as notificações e uma das coisas mais importantes, compartilha com o máximo de pessoas que puder. Compartilha esse vídeo para que o evangelho ele possa ser enviado para o máximo de pessoas que puder. E eu quero te pedir outra coisa também. Comenta nesse vídeo o que o Senhor tem feito na tua vida, como você tem vivido e as experiências que você tem passado com o Senhor nesses tempos, nesse momento. O que o Senhor tem falado para você, comenta nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa leitura. Números do capítulo 8 ao capítulo 10. Já abriu? Vamos lá? Capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel, purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha, amassada com azeite. E você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão a mão sobre ele. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos
E você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim, você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro. E você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim, em lugar de todo primogênito, de todo primeiro filho que nascer, o primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens como animais. No dia em que matei todos os primogênitos da terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e de seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram. Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviços. Assim, você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram: estamos impuros, por termos tocado em cadáver de uma pessoa. Porque havemos de ser privados de celebrar, de apresentar a oferta ao Senhor no tempo determinado por meio dos filhos de Israel. Moisés lhes respondeu: esperem, e eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês, ou de seus descendentes, se tornar impuro por causa de contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pão sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor
no tempo determinado. Tal homem levará sobre si seu pecado. Se o estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrar segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam as ordens do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se, a nuvem partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam, segundo o mandado do Senhor, acampavam. E segundo o mandado do Senhor, punham-se em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você quando convocar a congregação para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se juntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos militares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem o segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados ao sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, deve tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão a trombeta na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos de seus inimigos. Também, nos dias de alegria, nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto Sinai para a jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial do filho de Judá, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Joá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulun
estava Eliabe, filho de Elão. Então, e armaram os tabernáculos, os filhos de Jeque, e os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o exército estava Elihu, filho de Sedeu. Sobre o exército dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Jurizagai. E sobre o exército dos filhos de Gad estava Eliasaf, filho de Deuel. Partiram os coatitas, levaram as coisas santas, e o tabernáculo era levado até que estes chegassem. Depois, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, sobre o exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. Sobre o exército dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiesa, filho de Amizadai. Sobre o exército dos filhos de Aga estava Pegiel, filho de Ocrã. Sobre o exército dos filhos da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nessa ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu darei a vocês. Venham conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de guia quando partiram do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levante-se, Senhor, seja espalhado os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um dia de leitura. Palavra do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas. O que nós temos feito a respeito? O que nós temos feito ao Senhor, como filhos amados? O que nós temos feito a Ele? Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Ele protegeu os filhos de Israel. De dia pairava nuvem e de noite uma coluna de fogo. Como uma coluna de fogo, né? E o que você tem feito diante dessa simbologia trazida para nós? Porque isso foi uma verdade que aconteceu naquela época. E para nós hoje é uma história. Para nós hoje é uma representação. Mas saibam que isso aqui não é uma mera representação. Isso aqui foi uma verdade que aconteceu com os filhos de Israel. E o Senhor, assim como fez com os filhos de Israel, faz no dia de hoje. Coisas grandiosas, coisas sobrenaturais, coisas que aos olhos humanos é praticamente impossível acontecer, o Senhor faz. Nos mínimos detalhes. Aquelas coisas que são mais ordinárias possíveis. Aquelas coisas do dia a dia. Aquelas coisas que dizem: não, isso aí o homem consegue fazer com sua própria mão. Nesses pequenos detalhes que o Senhor faz, o Senhor acontece. Confia nele. Confia no Senhor. E o mais ele fará sobre a tua vida. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra de hoje. Fala aos nossos corações. Nos colocamos aqui, Senhor, como servos obedientes
assim como o povo de Israel foi. Quando o Senhor mandava marchava. Quando o Senhor mandava parar, eles paravam. Quando tua nuvem subia, eles andavam. Quando tua nuvem repousava, eles paravam. Eles seguiam teus decretos e diziam: vamos obedecer ao que o Senhor disser. Que os nossos ouvidos, que as nossas mentes, que os nossos olhos, que todo o nosso corpo possa entender a tua voz e entender o que o Senhor faz e o que o Senhor diz que devemos fazer. E que possamos obedecer cada vez que o Senhor disser, cada vez que o Senhor trouxer algo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por esse dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir que você se inscreva no canal. Aqui vai estar o link. Bem aqui vai estar o link. Você clica e se inscreve no canal. Aqui vão ter o vídeo da última live do último sábado. Você clica nele. E aqui vai ter a série do plano anual de leitura bíblica. Você clica aqui e você vai acompanhar, maratonar e ser ricamente abençoado. Não deixe de estar aqui conosco. Deus abençoe sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.